Boa noite. Boa noite. Boa noite. É. Acreditem, se puderem, mas nós estamos em mais um episódio do programa, do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Cícero César, vou fazer o papel de entrevistador hoje. E hoje nós vamos entrevistar o poeta, professor, pesquisador, pai, filho, irmão, marido, um sujeito formidável, exemplar. Hoje nós vamos conversar com o meu amigo Erivelto Reis. Erivelto, é um prazer estar aqui com você no seu programa, fazendo o papel de Erivelto Reis. E eu tenho que te dizer uma coisa, isso foi uma ideia de Lucy Julião. Foi ela que colocou levantou essa bola. Por que não fazermos uma live com o Erivelto sendo entrevistado? Eu adorei a ideia e estou aqui, de braços abertos para te ouvir, camarada. Rapaz, muito obrigado. Eu fiquei, quando vi a Lucy falando sobre isso, eu achei ótimo que ela jogou a ideia e a ideia ficou por ali e eu fui disfarçando, mas você guardou essa semente dessa ideia da Lucy e hoje a gente está aqui. Eu tenho muito a agradecer a você. Aliás, sempre que tive oportunidade, né, ao longo das conversas que tive com as pessoas, eu sempre fiz questão de falar de você como padrinho desse projeto. Você é um querido amigo, uma pessoa por quem eu tenho grande admiração, grande amizade, né? Tivemos a oportunidade de uma convivência muito próxima quando trabalhamos juntos numa instituição de ensino superior, e daí para o nascimento de uma amizade que é para mim muito importante. Tive a oportunidade de conhecer sua família, sua esposa, seus filhos. Você é esse sujeito formidável que você fala no início da nossa conversa. Você é esse profissional, essa figura exemplar, por quem eu tenho muito carinho, muito apreço. E estou muito assim, feliz, né, de estar participando desse episódio, mas estou sentindo na pele o que as pessoas sentiam, sabe? Porque dá um frio na barriga, é diferente. Essa era É basicamente diferente. a proposta. Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a Lucia, agradeço muito a você, as pessoas que estão aqui comentando, acompanhando, as pessoas que participaram Sim. em algum momento do projeto, que participaram em algum momento do chat, conversando. Foi muito importante a presença de todas as pessoas para que o projeto desenvolvesse, e eu senti muito afeto por parte das pessoas que participaram, né, que foram os temas de cada episódio, mas também daquelas que participaram do chat, que repercutiram, que comentaram depois no YouTube, que acessaram o site. Foi muito importante. Eu só tenho a agradecer e estou me sentindo muito emocionado nessa noite, nesse episódio, de falar um pouco sobre o filme da minha vida. Muito obrigado. Não tem de que, Erivelto. Olha, foram 52 episódios. Eu assisti a inúmeros episódios. Assim, eu consegui assistir a muitos mesmo e fiquei fascinado por mais uma habilidade, competência sua, que é de entrevistador. Quer dizer, eu percebi, ou pelo menos deixava-se transparecer ao longo da entrevista, que as pessoas estavam confortáveis. Quer dizer, porque faziam revelações, às vezes, assim, bem profundas, né? E, entretanto, elas estavam muito confortáveis na condição de entrevistadas, sabe? Estavam sendo muito bem conduzidas. E é um talento que eu, particularmente, não conhecia e fui aprendendo com você. Quer dizer, eu acho que você acabou sendo, mais uma vez, um modelo, né? Um modelo para mim de como conduzir as narrativas, né? Agora no papel de entrevistador. Né? Erivelto, a gente se conheceu numa instituição de ensino superior, né, há muito tempo, e
eu acho que nós nos conhecemos falando de cinema. Falando de cinema, pelo menos essa é a primeira recordação forte que eu tenho da nossa amizade, que ali se sela realmente uma amizade que vai durar para sempre, eu creio. É sobre um filme de Roberto Carlos, né? É o filme do Breno Silveira, né? É o filme À Beira do Caminho, não é isso? Isso. Com que mesmo, Heriberto? Eu tinha que te perguntar isso, né? Porque se lembra dessa conversa que nós tivemos, da secura desse caminhoneiro, né? Desse caminhoneiro que era de pouquíssimas palavras, e está carregando uma tristeza enorme, mas tem que lidar com uma criança. E a fotografia muito bonita do filme. E tudo aquilo que você conversou, né? E eu percebi, eu falei, rapaz, eu percebi na hora que eu estava diante de um diamante, né? De um cara que entendia um filme como aquele, como se o filme fosse propriamente dele, né? Então, eu guardei aquilo ali para mim e a amizade foi transcorrendo, né? Eu fui descobrindo coisas a seu respeito. Uma das coisas mais bonitas para mim, pelo menos, é o fato de você não ser carioca, né? Eu não sei se todos aqui sabem disso. Você não nasceu no Rio. Onde você nasceu, Heriberto? Eu nasci na cidade de Rio Verde, no interior do estado de Goiás. Vim para o Rio de Janeiro muito criança com a minha família, mas tenho essa memória muito, muito viva, muito presente, né? E fiz, assim que tomei consciência, fiz questão de manter essa referência de nascimento, essa referência cultural, por várias razões. Primeiro, porque era uma das formas de tentar me entender, de tentar me identificar, um pertencimento, algum espaço. Também por uma forma de reverência, né, ao meu pai e à minha mãe. Meu pai era paraibano, minha mãe era também de Goiás. Eles se conheceram lá, se casaram, e eu e meu irmão, né, eu tenho mais 3 irmãos, mas o meu segundo irmão nasceu lá, os outros 2 já nasceram aqui no Rio de Janeiro. Então é uma forma também de demonstrar carinho e respeito por essa história que meu pai e minha mãe construíram, né, com muito sacrifício, e também por uma certa afetividade, uma memória afetiva pelo próprio espaço da fazenda, da casa simples, os parentes, né, que ficaram lá no interior, e dos quais de quando em quando a gente tinha algum tipo de informação, chegava alguma carta, e aí eu ia na casa dos vizinhos com aquela carta, primeiramente pedindo para o vizinho ler, aí memorizava, né, o que o vizinho lia, do que era o teor da carta. Nem sempre o que o vizinho lia era exatamente o que estava na carta. Às vezes a pessoa se aborrecia, eu estava com pressa, dava ali por alto a mensagem, eu trocava alguma informação, e aí eu transmitia isso para o meu pai e para a minha mãe, porque eles não sabiam ler nessa época, né? Algo que a gente veio de lá. Então, tenho essa memória afetiva por Rio Verde, tenho esse carinho especial pelo estado de Goiás, pela cultura do homem do campo, né? Meu pai foi sempre um trabalhador ligado às coisas do campo, né? Primeiro como um lavrador, depois como um jardineiro, e assim até o final da vida dele. Então essas referências para mim são muito, muito poderosas ainda hoje, mesmo já decorridos alguns anos, 4 anos da morte do meu pai, né? E quase 2 anos da morte da minha mãe, são referências muito presentes. O tempo passa cruelmente, né? Passa rápido. Assim, bem, é difícil comentar isso, né? Porque eu estava, né? Você tinha viajado, né? Você tinha viajado para a Colômbia, salvo engano, né? Apresentar um trabalho, né? E me pediu para ficar com a sua turma, a turma que ia fazer um projeto de cinema, e o filme era o Lion, 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 é Lion, né? Isso. E assim, é um filme que eu já tinha assistido em casa, e gostei e tal, mas eu gostei mais da primeira parte do filme, né? E eu fui lá,
e defendi com unhas e dentes aquele espaço que era seu, né? Naquele tipo de situação. Olha, eu não posso comprometer o trabalho dele aqui, vou fazer a minha parte aqui, botar a bola no chão, vou jogar devagarzinho. Porque de vez em quando eu me empolgo e também extrapolo, né? Então eu vou deixar a bola no chão e conversamos e tudo. Mas é uma situação assim, de me deixar estupefato, né? Assim, porque é a grande conquista de um amigo, né? Que coincide com uma grande perda, né? E nós estávamos ali juntos, né? Estávamos ali juntos. São pessoas como você que a gente precisa aprender a ouvir, sabe? Essas histórias, assim, porque não é somente uma história de superação, é uma história de outro tipo de superação. Não é uma superação mais ou menos como um filme. Né? Vou chegar agora. Falando em... Depois eu volto a esse papo de superação. Eu quero fazer a pergunta de praxe, né? Seguir o protocolo à risca, né? Eu não estou seguindo o protocolo à risca porque não encontrei suspensórios. Eu peço desculpas ao público que está nos assistindo agora, que irá nos assistir. Eu não encontrei suspensórios. Eu estou muito doente, eu peguei aquela gripe desgraçada, assim, a família toda está meio adoentada, mas eu não podia perder essa oportunidade de conversar com você e fazer essa pergunta aqui, olhando mais ou menos tela a tela, né? Erivelto Reis, como é o filme da sua vida? Rapaz, agora que eu senti o peso que é quando a gente faz essa pergunta para as pessoas ao vivo durante a live, nossa, é porque passa 1 milhão de informações, 1 milhão de lembranças assim na nossa cabeça, né? Mas eu tenho alguns filmes, né? Esses filmes de alguma forma se relacionam com a minha trajetória. Você citou o filme do João Miguel com a Dira Paz, do qual a gente conversou quando a gente se conheceu, mas é uma história muito ligada ao cinema, né? Eu gosto muito do cinema, sempre gostei muito, aliás, sempre fui muito sensível, muito tocado pela arte. Me lembro de quando você falou no primeiro episódio, que você falou dos cinemas de rua, né? Me veio toda aquela memória, porque eu frequentei os cinemas de rua com a minha família por conta de que meu pai trabalhou na casa de um senhor. Ele fazia toda a parte do jardim da casa desse senhor, e que era, por acaso, o gerente do maior cinema que já houve em Campo Grande, que era um dos maiores do Brasil, que era o Cine Palácio Campo Grande, onde tradicionalmente passavam os grandes filmes mais populares. Naquela época, entre os que mais me interessavam, os filmes dos Trapalhões, que você também comentou, né, como filmes importantes para os cinemas de rua. E aí esse senhor, né, que conheceu meu pai trabalhando, né, prestando serviço na casa dele, meu pai não era um funcionário, né, desse senhor, é o que se chamava antigamente, meu pai falava muito essa expressão, um biscate, né, um biscateiro, como se fosse um trabalhador contratado ao preço de uma diária para, durante 1 ou 2 dias, desenvolver determinada atividade. Então, esse senhor ficou tão impressionado com a qualidade do trabalho do meu pai, que, aliás, realmente era incrível, né, na profissão dele, mas, sobretudo, porque meu pai era um homem que tinha uma habilidade de comunicação impressionante. Meu pai conversava com qualquer pessoa e conversava muito bem. Ele conseguia despertar essa empatia, né, essa camaradagem das pessoas, e isso era muito impressionante sempre. É uma das maiores memórias que eu tenho do meu pai. Ele chegava em qualquer lugar e dali a 5 minutos, 10 minutos, era como se ele conhecesse aquelas pessoas da vida toda, porque ele conseguia fazer um ambiente de contar histórias, de conversar. Você esteve aqui em casa com ele, você deve se recordar dele contando aquelas histórias dele, mirabolantes, enfim, quem conheceu, quem trabalhou com ele, tem essa memória, né, de um homem muito comunicativo. E aí, talvez impressionado por esse poder de comunicação do meu pai, o gerente do cinema deu para a gente 5 ingressos para irmos assistir. Se não me engano,
eram filmes Vagabundos Trapalhões, era um filme de 83. Uhum. E aí nós fomos, eu me lembro da minha mãe colocando a roupa na gente, né? Arrumando a minha, meus dois irmãos, né? O meu terceiro irmão, ele é temporão, como se diz, ele vem já no final dos anos 80. Então, mas nessa época, 83, éramos eu, o meu irmão do meio e o meu irmão na época caçula, éramos 3. Fomos os 5 para o cinema, e aí, quando eu cheguei, que vi aquela fila imensa, muito grande, era um tempo que se fazia fila na porta do cinema para comprar o ingresso. E meu pai falou, não, ele disse que a gente não precisa nem ficar na fila, é só chegar lá e procurar por ele. Eu já achei aquilo, eu achei que meu pai era, tipo, importante, como se fosse um presidente da república, uma autoridade, nossa, não precisava nem enfrentar a fila, né? E aí, quando cheguei, eu já fiquei tão maravilhado pelo espaço físico do cinema, pela possibilidade de ver o filme, que aí, quando o gerente do cinema nos recebeu, logo ali, depois do guichê da entrada, né, motivado por aquilo, sei lá, eu tinha 5, 6 anos, fiz uma espécie de um discurso de agradecimento, falando da importância daquele momento, enfim. Eu não me lembro exatamente o que eu falei, era muito criança. Mas aí o gerente do cinema ficou mais impressionado ainda e falou, olha, você puxou o seu pai. Falou, então vamos fazer um trato. Sempre que você quiser, você pode vir aqui com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, assistir os filmes que vocês quiserem. Vocês não vão precisar pagar a entrada enquanto eu estiver aqui. E assim foi durante, sei lá, 6, 7 anos. Aí fui me tornando adolescente. Fui ainda assistir filmes até o início dos anos 90. E dentre os grandes filmes que assisti, estão os filmes dos Trapalhões, né, certamente, era para aquele contexto, mas um dos filmes que marcam muito a minha vida, até falei para você na pré-pauta, é um filme chamado Tempos de Paz, né, escrito pelo Bosco Brasil, tem o Tony Ramos, o Dan Stubach, né, é um filme de que gosto muito, porque fala muito da importância da arte, da poesia. É um filme em que um refugiado da Segunda Guerra, um polonês, tenta entrar no Brasil, mas na alfândega ele é barrado por um ex-torturador, que é um homem completamente insensível, que é o personagem do Tony Ramos. E aí, numa espécie de jogo macabro, perverso, ele diz o seguinte, olha, você não me convence com essa história de que você era lavrador lá no seu país. Eu acho que você é uma pessoa perigosa e vou te dar uma chance. Você tem aí que me fazer chorar com as suas histórias para que eu deixe você ficar no Brasil e não volte para a mão dos nazistas. Porque a gente sabe, a história sabe o que acontecia quando as pessoas caíam na mão dos nazistas, né? Enfim. E aí o cara fala que os nazistas mataram a família dele, mataram a esposa, mataram o filho, que ele perdeu tudo, perdeu casa, perdeu patrimônio, nada disso comove esse homem que está ali na alfândega. E, finalmente, quando ele, então, declama, né, um trecho de uma peça do Calderón de la Barca, A Vida é Sonho, que é monólogo de Segismundo, e, curiosamente, intencionalmente, o nome do torturador é Segismundo, né, e aí vai comparando a existência humana com a existência das pedras, dos animais, das árvores, né, e sempre destacando que, apesar de os humanos terem qualidades entendidas como superiores ou sociáveis, os humanos acabam tendo menos liberdade do que uma fera, do que um peixe, do que uma árvore, do que uma pedra, enfim. E aí, nesse momento, com esse poema declamado, né, com esse trecho da peça declamado, é que o torturador, ele se comove e, inclusive, deixa cair uma lágrima, borrando ali o salvo-conduto para que esse polonês refugiado permaneça no Brasil. É um filme recente, mas ele me comove muito. Mas, em geral, o Cícero, filmes que contam a trajetória, início, meio e fim da vida das personagens, me comovem muito, né? Filmes que têm boas histórias, bons roteiros. Tem um filme de que gosto muito, por exemplo, Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. É um filme que eu adoro. Os filmes do Coppola sobre a máfia, né? Poderoso Chefão, a trilogia, o Scorsese com Cassino, com Bons Companheiros, são filmes muito, muito interessantes para mim, pelos roteiros, pelas atuações. Eu sou muito fascinado pelas histórias bem contadas, pelo desempenho dos atores e atrizes. Então,
O cinema é uma forma de comunicação narrativa que me encanta desde sempre. Desde aqueles filmes de formação lá das sessões da tarde com os Trapalhões, ou mesmo em casa na televisão com os filmes do Jerry Lewis, eu sempre fui fascinado pela forma com que as pessoas encontram de contar histórias através da arte, da poesia, do cinema, da literatura. Então, me lembro sempre, quando você me fez essa proposta, foi um filme que eu quis destacar, que é o Tempos de Paz. Mas outros filmes, como Forrest Gump, já passou por aqui, a Inteligência Artificial do Spielberg, que é um filme de que gosto muito, já passou por aqui. E cada pessoa com quem eu conversei trouxe para mim um pouquinho dessas histórias. Alguns filmes eu já conhecia, outros não. Aí fui conhecer e esse encantamento se renova a cada história, a cada nova narrativa que a gente vai encontrando. Não sei se respondi. Você viu o Eterno? Respondeu. Rapaz, vi por sua causa. Vi por sua causa, que eu não tinha visto, até conversar com você. A gente conversou numa sexta-feira, no sábado eu assisti. Rapaz, é um filmaço, Aí, Erivelto, você é pesquisador, é professor, é editor, é poeta, é produtor cultural. E você é uma pessoa de múltiplos talentos e parece que precisa estar com os múltiplos talentos ativados, né? Quer dizer, não adianta funcionar só uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, quando você vê que você está em rede, né? Mas você desde pequeno você já queria ser professor, ou você queria ser ator de cinema, assim? O que você queria ser quando você estava em Campo Grande, né? Já vindo de Rio Verde e se estabelecido ali em Campo Grande, né? Primeiramente, não é isso? Sim. Já queria ser professor? Olha, em Campo Grande, a gente ficou 79, finalzinho de 79, até 82, em Campo Grande, no centro de Campo Grande, na Rua Teixeira de Aragão, 288. Pra você ter uma ideia, a professora Irene Viana, que é uma querida, né, uma professora que é reconhecida em todo o estado do Rio de Janeiro, já tem moção da Câmara de Vereadores, era nossa vizinha lá nessa rua, era uma querida amiga da nossa família e dos moradores dessa vila onde eu morava, na Rua Teixeira de Aragão. Eu me lembro dela, depois a reencontrei na instituição onde a gente acabou trabalhando juntos, né? De Campo Grande eu me lembro, né, de trabalhar nas casas das famílias mais abastadas de Campo Grande, né, com meu pai, indo acompanhando ele, assim, ele ia fazer a grama, o jardim, ou a poda de alguma árvore, alguma coisa, eu me lembro de ir acompanhando ele. Me lembro, né, de minha mãe e meu pai me levando para a minha primeira escola, que foi a Escola Municipal George Washington, fica perto do RP Monte, do cemitério de Campo Grande. Me lembro disso. E depois me lembro a gente vindo já trabalhar como caseiros no sítio. Então, me lembro que meu pai era, em alguns momentos, muito ajudado por algumas pessoas. Então, eu me lembro da gente chegar e aí a pessoa oferecer água, café, convidar para tomar café da manhã na mesa, ou então mandar uma bandeja com café da manhã para ele, para mim, né? Ou para ele, para o ajudante dele, para mim, que estava ali para acompanhar, enfim, sempre com muito carinho, com muito respeito. Mas me lembro também de situações em que nem água, né, como aquela fala famosa lá do João Grilo, do Alto da Compadecida, né? Nem um copo d'água mandavam, sabe? Tinha que beber água quente da bica, da mangueira ali mesmo, onde estava fazendo o trabalho. E aí me lembro de perguntar ao meu pai, né, por que a pessoa daquela casa não tinha mandado café, né, se ele não tinha falado que a gente estava com fome. E ele dizia, meu filho, as pessoas às vezes não entendem o sofrimento das outras. Então, eu fiquei muito com esse pensamento, né, de que às vezes você está ali sofrendo, com fome, com sede, e o outro não entende que você está passando por isso, né? E aí eu perguntava para ele, e o que a gente faz então, quando a pessoa não entende? E ele dizia, olha, nesse caso a gente trabalha melhor e mais rápido para voltar para casa, para poder beber água, para poder comer aquilo que a gente tiver para comer, porque a gente está aqui para trabalhar. Então, me lembro dele falando essas coisas. Eu tinha 5, 6 anos e me lembro. Então, era uma rotina assim.
e ficava encantado, porque a gente fazia trabalho na casa de alguns professores. Então, a professora Rojane Dib, que é uma professora também muito importante em Campo Grande, né? Teve cargos na Secretaria de Educação, enfim. Me lembro da gente chegando na casa dela e ele dizia, meu filho, olha, cumprimente as pessoas, porque são professores, são pessoas muito educadas. E ali eu vi esse fascínio de querer me tornar um professor, né? Porque eu achava bonito que você, sendo professor, você cumprimentava todo mundo, você recebia bem as pessoas. E às vezes, quando a gente estava na casa de alguém que não era professor, a pessoa mal cumprimentava ou não dava nem a água. E lá na professora Rojane, chamava a gente para tomar café da manhã na mesa, com os familiares, era muito educada, conversava. Eu achava isso muito bonito. Então, esse desejo de ser professor, eu acho que surge aí. E porque a escola também, para mim, era maravilhosa. Eu adorava aprender as coisas. Ainda hoje, né, fico fascinado quando tenho a oportunidade de aprender as coisas e acho que é muito importante. Então, sempre quis ser professor. Sempre quis ser. Não sabia se conseguiria ser, mas sempre quis. Erivelto, eu estou pensando aqui, deu uma travadinha. Eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente, por favor, nos informe, tá? Eu sou Cícero César, eu sou entrevistador hoje. Estou entrevistando professor, poeta e amigo Erivelto Reis. Erivelto, eu queria voltar ao assunto dos seus pais, né? Seus pais, eles trouxeram para você, para os seus irmãos também, obviamente, uma bagagem da cultura oral que eu acho que você ainda carrega, como se fosse um grande matulão, né? Quer dizer, essa cultura oral que é extraordinária, riquíssima, né? E que merece ser respeitada, ser demarcada, ser protegida, né? E aqui, fala, Roberto, o senhor Bozetti está na área também, salve, salve. Aí eu penso no seguinte, o que você acha dessa afirmação do Raymond Williams, né? Do teórico britânico Raymond Williams, que a cultura é de todos, né? Ou pelo menos deve ser de todos. Ficou clara a indagação que eu estou fazendo para você, não? Sim, sim. Rapaz, você fala dessa bagagem cultural, é incrível, porque depois que você me fez a pergunta na pré-pauta, né? Eu fiquei a semana inteira lembrando das músicas sertanejas, que hoje se chamam músicas sertanejas de raiz, duplas que talvez o público atual, que aqui do sudeste do Brasil, nem conheça, né? Milionários é Rico, Tunico e Tinoco, seja só uma referência muito distante, mas isso em casa era comum. Né? Teixeirinha, Nalva Guiar, né? Alguns outros artistas, né, que foram se tornando mais populares ao longo do tempo, das suas próprias carreiras, né, e que a gente conheceu lá no início, né, como Amado Batista, Odair José, né, meu pai e minha mãe foram a shows do Odair José lá em 72 e 73 em feira agropecuária, para você ter uma ideia, né, então trazia, porque o Odair José é goiano também, enfim. Então, essas referências em casa eram comuns, a gente ouvia Chitãozinho e Chororó antes da fama, né? Não existia Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo, Roberta Miranda, essas pessoas não existiam ainda para o grande público, mas em casa a gente já conhecia, os parentes às vezes mandavam os LPs, né, vindos lá de Rio Verde, porque aqui a gente nem conseguia encontrar determinados artistas, ou quando minha mãe e meu pai viajavam para lá, traziam esses discos e aí a gente conhecia. E assim, o que era o clássico lá em casa era Roberto Carlos, né? Roberto Carlos lá em casa era sinônimo de algum... Claro, isso não estava dito dessa maneira, mas eu entendia que era uma evolução, né, do apuro cultural do meu pai e da minha mãe. Então, dos sertanejos para o grande ídolo da canção popular do Brasil, Roberto Carlos, que era a sofisticação. Então, e meu pai tinha uma coisa que era fantástica. Ele comprava os discos na feira e ele chamava os vizinhos para ouvir junto com ele. Né? E, consequentemente, todo mundo de casa também. Não tinha cada um com seu fone de ouvido, isso não existia. Não era o som alto, o domingo de manhã com música,
e era assim, ele dizendo para as pessoas, presta atenção nessa letra. E aí ele interpretava a letra que estava sendo contada ali na história. Então, o menino da porteira, ele explicava que o menino tinha sido morto num acidente, né? O Chico Mineiro estava numa festa, e aí um homem desconhecido acaba baleando o Chico Mineiro. Essas histórias que são, de alguma forma, uma espécie de tragédia sertaneja, né? Há também, é claro, episódios assim, muito ligados ainda a um certo machismo, né? Então a mulher como culpada, a mulher traidora, a mulher que causa uma tragédia, que os irmãos acabam se confrontando num embate mortal por conta dela, como a Cabocla Teresa, a história do Chico Mulato, ou então algumas histórias, ô Cícero, que são histórias como se fossem fábulas moralizantes. Então tem, por exemplo, o filho adotivo, né? O cara tem 6 filhos e adota mais um, é o 7º filho, né? E os outros filhos dele, que são filhos biológicos, vão ficando adultos, vão se formando, se tornando doutores e largam o pai lá no roçado, trabalhando, capinando na enxada, né? E quem volta para cuidar do pai é o filho adotivo, né? Ou então o couro de boi, que é o cara que manda o pai embora de casa, porque o pai não pode morar na casa junto com a esposa e com o filho, e aí o neto pede um pedaço do couro de boi, porque já fica pensando, olha, quando meu pai ficar velho, eu também vou mandar ele embora. Então você acaba, de alguma maneira, tendo uma instrução moralizante nessas histórias sertanejas de raiz. Então, até que a música sertaneja viesse a discutir os chamados temas urbanos, ou os temas relacionados à libido, ao desejo, à bebida, né, que é o chamado sertanejo universitário, né, você tem muita exaltação do trabalho no campo, da lavoura, da relação do homem com a natureza, essas passionalidades patriarcais, mas a gente não tinha consciência disso, né? A gente apenas ouvia as histórias, era como se aquilo estivesse passando de pai para filho, né? De família para família, de geração para geração. Os grandes clássicos, os grandes artistas da chamada MPB, eu só fui conhecer na escola, aí os meus professores apresentavam. Então, o lugar da cultura, eu acho que é esse lugar desse grande tecido em que essas relações, né, em que alguém, em algum momento, detém um determinado saber, uma determinada prática, e vai dialogando, e vai construindo. Né? Eu não tinha essa noção de uma MPB raiz, uma MPB, ou sertanejo raiz, ou uma canção mais requintada. A gente apenas ouvia as histórias que eram contadas através das canções. E o acento, pelo menos para mim, é a importância da escola, né? A importância da escola para a ampliação desse leque, né? Esse leque fique um pouco mais aberto a outros gostos musicais, né? Eu acho que é algo que realmente a escola fazia muito bem, né? Dar esses petiscos, né? Como é que a gente chama agora, né? Essas coisas de degustação, né? A gente ouvia músicas de diversos ritmos na escola. E a escola está dentro da gente, né, Erivelto Reis? A gente não saiu da escola, né? Nós continuamos nela e numa profissão que tem, a meu ver, se tornado cada vez mais ingrata, por ser alvo de tantos ataques, né? A ponto de nos preocuparmos, né, com a questão da leitura, né? Será que a literatura é ainda importante? Será que as pessoas continuam a ler? Eu não digo as pessoas da seara, né? As pessoas da profissão, né? Os professores de literatura, etc. Eu digo outros profissionais. Erivelto, a pergunta que eu quero fazer mesmo tem a ver com isso e tem a ver com um livro do Antônio Compagnon. É um livrinho fino chamado Literatura pra Quê? Você conhece o livro e eu gostaria que você conversasse um pouco a respeito do impacto desse livro, né? Da primeira leitura desse livro. Sim. Como se deu esse livro... o que te fez pensar, né? Eu já conheci o Compagnon por conta de um outro livro dele chamado O Demônio da Teoria, né? E
O Demônio da Teoria é 2010, e em 2015 você me apresenta, na verdade, quem fala desse livro para mim a primeira vez, né, Literatura para Quê? Foi você, e aí você me empresta esse livro, e tinha sido um ano assim, bem difícil para mim, era o primeiro ano do doutorado, ou era o segundo ano do doutorado, acho que já era a virada do primeiro para o segundo ano do doutorado, que era 2015, muito trabalho, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, muita pesquisa. Não é fácil você desenvolver uma pesquisa na literatura de um outro país, mesmo que esse outro país seja Portugal, porque você não tem que estudar só a literatura, né? Não é só o objeto que você está estudando, você estuda a cultura, você estuda a história, você estuda as questões sociológicas, ideológicas, antropológicas. Enfim, se você quer fazer um trabalho de compreensão e investigação dos textos, requer um cuidado muito grande, né? E eu, felizmente, tive uma orientadora, que foi a professora Cinda Gonda, né? Que cuidou muito disso, com muito carinho, né? Eu tive grandes professores na UFRJ, né? No mestrado, a professora Ângela Beatriz já tinha sinalizado essa importância, mas até por conta do tempo ser maior para a pesquisa no doutorado, com a professora Cinda Gonda, eu fui lapidando, né, essas metodologias. Então eu estava assim, muito cansado em algum momento e muito sobrecarregado de trabalho, né? As questões, muitas vezes, na vida acadêmica, elas acabam levando a gente de alguma forma, a nos posicionar contra algumas coisas com as quais a gente não concorda. Muitas vezes são questões relacionadas à política, muitas vezes são questões ligadas ao próprio trabalho, à nossa própria profissão, que a gente acaba tendo que se posicionar. Então era um momento que eu estava bastante cansado, bastante sobrecarregado, né? E esse livro que você me emprestou, ele reacende em mim essa chama, essa paixão, esse entusiasmo pela literatura, porque ele me pergunta isso, né? E quando ele me pergunta, como leitor, claro que Companhão não perguntou para mim, né? Nem ao menos essa pergunta é uma pergunta que espere exatamente uma resposta, é muito mais no primeiro momento, porque ela é fruto de uma aula, inclusive, uma aula inaugural que ele deu quando ele inicia o seu trabalho como professor numa cátedra numa universidade francesa. É muito mais uma pergunta retórica, né, que pretenda acordar, né, tirar do torpor, mesmo aqueles pesquisadores que já têm uma certa trajetória. Ela serve para qualquer pessoa, né, dentro do seu fazer, seja ele qual for, né? Então é só você trocar literatura para quê, no meu entender, naturalmente, por aquilo que você faça, aquilo que você faz, pontinho, pontinho, para quê? Então, meu pai lá, jardineiro, né? Jardineiro para quê? Né? O que você espera? O que te realiza dentro dessa profissão? Então, eu me perguntei isso a partir da leitura desse livro. Por que eu estava ali naquela luta no doutoramento, trabalhando no Estado, trabalhando na instituição de ensino superior? Por que eu estava lutando, não é, aquelas lutas, travando aquelas lutas que eu estava? E tem uma finalidade. Eu penso muito nessa literatura que possa abrir caminho para que as pessoas sejam livres. Eu penso nisso. Talvez seja uma ideia ingênua, mas eu acho que se a arte, se a literatura, de um modo geral, puder fazer com que as pessoas possam se expressar, se reconhecer, não é? Lidar com o contraditório da existência humana, se emocionar, né? Sonhar, já terá valido a pena. E nós, professores, temos que lidar com a literatura sob duas perspectivas imediatamente fundamentais, que é a literatura como ciência e a literatura como arte. São coisas, no meu entender, que não dá para dissociar. Assim como não dá para dissociar ensino e pesquisa, não dá para dissociar a literatura como ciência e a literatura como arte, né? E a gente muitas vezes fica no fio da meada disso, porque se você vai muito para o lado teórico, né, o leitor iniciante, ou mesmo o aluno que é universitário, que é trabalhador, que tem dificuldade, que não teve uma boa base, né, uma boa experiência como leitor, sofre. Se você vai muito para o terreno da leitura, de formar repertório, mesmo da fruição literária, você cria
uma perspectiva de alguém que tem pouco embasamento teórico para argumentar, para construir estratégias e metodologias, para construir essa ponte com o seu aluno, com outros leitores, com outros pesquisadores. Então, ler o Companhão nesse momento, especificamente essa obra, serviu para que eu levantasse a minha cabeça, para que eu pudesse tomar fôlego e, a partir daí, com a ajuda da minha orientadora, dos meus amigos, da minha família, seguir naquela que foi a minha jornada no doutoramento, que foi, para mim, motivo de muita luta, mas também de muito orgulho, de muita alegria. Não pelo título em si, muito sinceramente, e sem nenhuma hipocrisia, mas pela possibilidade que ele me abriu de poder dialogar com outros pesquisadores, com outras pesquisadoras, né, de poder abrir espaço para os meus alunos e alunas, e penso muito nisso. Então, lá em casa, nunca ouvi exatamente, eu não me lembro de ter ouvido meu pai dizendo, ou minha mãe dizendo, eu queria ter um filho doutor, né? Mas eu me lembro sempre de meu pai e minha mãe dizendo para que eu não parasse de estudar. E, felizmente, eu tive pessoas no meu caminho, né? Minha família, minha companheira, meus filhos, Primitivo Paz, os professores e professoras que eu tive, amigos, colegas de trabalho, né? Pessoas que me incentivaram. Então, eu sou muito grato a todas essas pessoas. E mesmo os meus alunos e alunas, porque a gente pode trocar muito nesse período, né? E procuro fazer isso. Nem sempre é fácil essa troca, né? Às vezes os alunos não entendem que o professor é uma pessoa como ele, né? E é um trabalhador como outro qualquer. Talvez isso até frustre alguns colegas, talvez isso seja até uma visão um pouco simplista da profissão de professor ou da profissão de pesquisador. A nossa profissão é uma profissão como qualquer outra profissão. Ela tem regulamento, ela tem regras, ela tem prazos, metas, ela tem gente muito querida, às vezes ela tem gente um pouquinho chata, mas não é diferente de qualquer outra profissão. Não é exatamente um status. Para quem escolhe essa profissão, é motivo de muita luta, a gente não para de estudar, a gente não deixa de ser professor nenhuma hora do dia. Quem é professor ou professora realmente sabe disso. A gente não deixa de ser professor em nenhum momento do nosso dia. A gente, às vezes, interrompe por algumas horas o trabalho docente na escola, mas a gente está assistindo um filme, assistindo uma reportagem, a gente está passeando, a gente está conversando com as pessoas e a gente está pensando nessa experiência a favor do nosso aluno, da nossa aluna em sala de aula. Eu penso dessa maneira, é uma profissão de muita luta, de muito trabalho e muita responsabilidade ética, e a gente precisa disso. Muito bem respondido, aliás, como sempre, Erivelto. Se você me permite... Aí eu tenho que agradecer a você publicamente por me emprestar o livro, viu? Muito obrigado. Eu adoro esse literatura praqueira, assim, porque ele é meio, sabe, rebelde, né? Ele é meio... Parece a voz de um adolescente, né? Literatura praqueira. Isso. Pra quê? Porcaria. Mas eles gostam, eles gostam. Bem, chegou a hora do poema, né? Você sabe que o pessoal que está nos assistindo sabe que tem um momento poema, né? A gente tem sempre um momento poema. E eu vou ler um poema aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que eu entendo do Erivelto. Niemeyer. Não se trata de construir muros, mas de materializar os sonhos. Não se trata de erguer paredes, mas de irmanar esperanças. Não se trata de algo concreto. Trata-se do ato abstrato de projetar e modelar no espaço o aço e a força do braço no delicado traço. Do homem que acredita no homem. Do homem que idealiza o homem. Do homem que humaniza o homem. Sei que é aquele que destrói a sombra. Sei daquele que corrompe a sombra. Que alguém que não luta pela paz, até a sombra, convence. Mas o homem que arquiteta o concreto, o sólido, a partir da sombra, assombra muito mais.
e vês. Procure ouvir a sutileza que há no som da sua voz. É a voz de um só homem, no protesto que emana da alma de cada um de nós. Esse poema é um poema de Erivelto Reis. Tem um rapaz aqui, Flávio de Melo. Flávio de Melo. Colega de gravação. Salve, Flávio. Ele está no curso na UFSCar comigo, com o professor Jorge Valentim. É um querido. Ah, sim. Depois a gente conversa, rapaz. Flávio. Faz um tempão que a gente fez graduação, né, Flávio? Tempão. Mas se ela vir. Eu tenho pensado muito, até o professor Roberto Bosetti, eu não sei se ele ficou, ele que levantou a bola, né? Falando de não somente de Niemeyer, mas também de Darcy Ribeiro e de Leonel Brizola. Uma das postagens do Bosetti, né, ele disse que talvez Brizola tenha sido o único político de quem ele apertou a mão na vida. Eu li isso. Então, assim, para Bosetti apertar a mão de um político é porque o político é muito porreiro. E o projeto do Brizola é um projeto que foi cancelado. Né? Um projeto que foi, como se diz, mutilado. Ele foi atacado desde o início, desde sempre. Né? Que nos leva àquela canção do Caetano Veloso, né? Aquela preocupação. Haiti, né? Essa reforma básica do ensino, né? A transformação que pode ocorrer, que a transformação que pode ocorrer com uma mudança dessa natureza, que aparentemente é complicadíssimo, mas não. Você sabe que eu trabalho no CIEP, né? Você esteve lá. Assim mesmo como você escreveu no seu poema. Nesse seu poema aqui, falando de Niemeyer, eu pensei muito nisso, nesse homem que cria, e nesse homem que cria não somente para si, né? Ele cria para que outros possam criar também. É um projeto que, infelizmente, talvez tenha sido o último, né, projeto de grande porte da educação no estado do Rio de Janeiro. Como é que pode, né? Só se fala de tecnologia, mas não se pensa nessas outras coisas todas que estão ali entranhadas na educação. Cícero, se você me permitir um parêntese muito breve, foi o último grande projeto para criar em educação, porque para destruir, sequencialmente, vem acontecendo ao longo de vários anos, muitos grandes projetos para desmontar a educação, né? É porque a gente vai resistindo, a sociedade vai lutando, as pessoas, à medida do que vão conhecendo, vão se inteirando e vão tentando também tomar parte na luta contra o desmonte da educação. Mas o último grande projeto de criação em educação básica, né? Porque para desmontar a educação, a cada ano a gente vai se surpreendendo aí, e não é de agora, né? É sério, é sério. Uma pergunta minha mesmo, porque você é muito melhor do que eu neste aspecto, né? A respeito do uso da tecnologia em sala de aula, Eribel. Você é um cara que assim, talvez seja o mais antenado de todos nós. Assim. Realmente é muito antenado. Aprende fácil essas coisas, né? Enquanto eu bato cabeça, você já aprendeu diversos recursos, quer dizer, os programas do projeto, os episódios do projeto O Filme de Sua Vida estão disponíveis no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok, sabe? Né? Assim, em todas as plataformas. Eu acho isso maravilhoso. Né? Eu não sou assim, eu não consigo. Eu tenho até certa resistência, confesso. Mas você falando da sua posição de professor, né, de professor universitário e de professor também do Estado, como é que se dá o uso da tecnologia? O que é a tecnologia?
Você fica falando, pergunta, você fica falando sobre a minha facilidade, mas eu me lembro de uma palestra que, na verdade, era uma mesa que eu dividi com você sobre Drummond, e que eu fiquei observando, né, essa foi a primeira, né? Depois isso se tornou comum. Como você é organizado, como você é responsável, como você é criterioso na seleção dos materiais, como é que você pensa a aula, né? Você cria a aula na tua cabeça, depois você faz um roteiro, depois você vai nos autores, depois você separa o material. Eu fui assistir uma aula sua sobre Shakespeare, inclusive, né? E fiquei fascinado. Então, eu é que sou admirador, né, do teu trabalho, da tua condução desse processo todo. Agora, você sabe que às vezes o aluno, sei lá, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, tem um domínio de tecnologia que é incrível, né? Na graduação, quantas vezes alunos e alunas socorrem a gente, ainda naquela época, antes da pandemia, de conectar um projetor, de ligar um notebook, de ligar uma caixa de som, assim, impressionante. Então, é uma geração que tem essa facilidade. Eu confesso a você que eu não tenho, o que talvez seja uma característica em relação à tecnologia, é que eu fico estudando, batendo cabeça, ensaiando até conseguir alguma coisa, né? Nunca eu pensei, né? Você falou das lives, nunca eu pensei na minha vida que eu faria uma live, muito menos que eu criaria um projeto para fazer 52 lives em 6 meses, né? Que a gente fazia, às vezes, 2 episódios, às vezes 3 episódios por semana, dependendo do contexto. Eu me lembro do Roberto Bosetti, que está acompanhando a gente, me convidar para o projeto dele dos 12 LPs, né? 12 LPs mais um bônus, e eu quase não aceitar o convite, apavorado com a ideia de falar por esse dispositivo, né? Pela tela do celular ou do computador, enfim, numa live, e fiquei ali estudando como é que era, como é que não era, assistindo, entrando em fórum com as pessoas que faziam, para perguntar como é que se dava o processo, e depois de 52, ainda assim, fico pensando, né? Cada novo encontro é um desafio. Mas o que entendo que está no cerne da tua pergunta é se a tecnologia ela pode despistar ou ela pode atenuar quando não há uma formação naquilo que se propõe a fazer, né? No nosso caso aqui, a gente está muito próximo do magistério, mas em qualquer que seja a área. E a resposta a tecnologia é uma ferramenta, né? Ela é o meio, ela não é o fim e ela não pode ser o tema principal, né, se você não é da área de tecnologia. Então, quem é da área do magistério, a tecnologia é uma ferramenta. Ela não substitui o trabalho de leitura, ela não substitui o trabalho intelectual, ela não substitui o trabalho de estudar e dialogar com os autores, com a fortuna crítica, com os teóricos, não é? E, infelizmente, por conta da facilidade, muitas pessoas acabam se instrumentalizando através de um domínio ou de uma habilidade com a tecnologia e acabam reproduzindo conceitos, né, sem nem ao menos pensar sobre eles, ou se preocupar em atualizá-los, ou se preocupar em confrontá-los. E isso acaba depondo contra alguém que resolva fazer essa escolha. É uma escolha possível, né? A gente sabe, por exemplo, de histórias aí de pessoas que entraram e saíram numa graduação, numa licenciatura, lendo basicamente resenhas pela internet, sem efetivamente haver lido as obras, não é? Pensado sobre elas de uma forma mais aprofundada ou um pouco mais detida. Mas esse não é o melhor caminho para a formação em nenhuma área, muito menos na área de humanas, né? Mas isso é possível. Então, eu entendo a tecnologia como um veículo, como uma ferramenta, como uma facilitadora, mas ela não deve, não pode substituir o trabalho de pesquisa, o trabalho de investigação e o próprio espanto e a sensibilidade de quem está lendo, de quem está pesquisando diante do seu objeto, diante das teorias com as quais vai lidando ao longo da sua formação e ao longo do exercício da sua profissão. A gente está chegando ao fim. Chegando ao fim, eu tenho que tocar em um ponto aqui. Tome seu suco de laranja, porque a gente está chegando aqui a um ponto que, a meu ver, é muito importante, né? Assim, todo mundo que passou
por você, como aluno, né, sabe que você é uma pessoa muito competente. De repente não gostou da sua aula, ou achou ela uma aula assim, muito elaborada, queria uma coisa mais light, né? Tudo bem, Reader's Digest, né? Ocorre, beleza, beleza, assim, né? Aprenda Camões em 2 páginas, em meia lição, né? Leitura dinâmica, etc. e tal. Mas isso requer muito trabalho, né? É muito trabalho. E assim, cansei de ver você assim, 10 horas, 10 e meia, ainda conversando com o aluno empolgadão, né? Enquanto todos estavam cansados, você continuava com uma energia, né? Um entusiasmo, esse Deus, né? Dentro de si, né? Que estava ali com você, né? Esse Deus que habita, né? A quem tem entusiasmo. E a situação é essa. E como é que fica as outras faces da vida, né? Assim, a casa, a família, né? Como é que fica? Porque você é extremamente multitarefa e só funciona assim, né? Quer dizer, é o tipo de cara que está conversando comigo, mas está com o computador ligado e já está pensando na roçadeira, está tomando um vinho, vai preparar outra coisa, né? E como é que fica a família? Fala um pouco da sua família. Quer dizer, eu os conheço. Assim, eu acho a Glória Regina, assim, uma pessoa extraordinária, de uma elegância extraordinária. Assim, eu só falei com ela praticamente uma vez, mas ela me recebeu de uma maneira assim, muito, muito bacana, muito marcante. Quer dizer, assim, eu me senti honrado, entendeu? Me senti muito, muito feliz. Muito feliz. Mas fala você. Eu acho que eles vão gostar de ouvir isso. Você bem adiantou que é talvez o ponto mais sensível da minha trajetória, é quando o assunto é esse, né? Porque, sendo muito franco com você e com as pessoas que estão assistindo, né? A minha mulher, a minha companheira, Glória Regina, é a melhor pessoa que eu conheço. Ela é uma pessoa magnífica, é uma mulher admirável, é muito talentosa, é muito amorosa, é uma companheira inigualável, assim, né? Realmente, eu sou apaixonado, eu amo, eu sou admirador, né? E ela, ao longo de todo... A gente está há 28 anos, né? A gente faz 28 anos agora em 25 de dezembro, que a gente vive juntos, e o ano que vem, em maio, 28 anos oficialmente casados, né? Então, assim, foi sempre muito parceira, né? Foi sempre muito lutadora, sempre me incentivou. É uma mãe amorosíssima com os nossos filhos, corretíssima, uma pessoa ética, incrível, é muito delicada com as pessoas, é muito amiga das pessoas. Foi uma professora muito atuante, amada pelos alunos dela, e um exemplo para mim, né? Como ser humano, como profissional, como pessoa. É realmente uma pessoa incrível. Eu tive muita sorte, sou muito feliz de que a gente tenha se encontrado, né? Os meus filhos são pessoas que eu admiro, assim, são fantásticos, porque a minha filha tem um talento para o desenho, né? Formada em Belas Artes. Né? O meu filho do meio agora acabou o bacharelado na área de tecnologia e informática, e o caçula faz teatro, toca violão, tem uma inteligência emocional incrível, me lembra muito o meu pai, assim, porque ele conversa com todo mundo, é muito articulado. Você sabe, né? Eu sou aquela pessoa tímida, eu sou tímido, eu até falei para você que eu tenho a formalidade da timidez, que as pessoas às vezes não entendem. Essa coisa de falar com as pessoas, de dar aula, de conversar, para mim é um esforço contínuo. Então, além de estudar para saber o que eu preciso saber para exercer a minha profissão da melhor maneira que eu conseguir, há um esforço contínuo em mim de trabalho, de disciplina, de foco para quebrar, para tentar vencer essa timidez, o que nem sempre eu consigo. Então, as pessoas às vezes estranham, né, de me ver numa sala de aula, num auditório lotado, e ali contar história, e contar piada, e falar, e dar aula, e entrar num assunto, e voltar em outro, e me encontrar na rua, porque é uma pessoa completamente diferente.
porque eu sou uma pessoa tímida, só que as pessoas às vezes não entendem isso, demoram a entender. Até a comunicação escrita comigo, ela tem essa formalidade da timidez, né? O medo do ruído da comunicação, né? Eu não sou uma pessoa que manda áudio para ninguém, é a coisa mais difícil eu mandar um áudio, porque eu vou lá, escrevo e tento, enfim, é um pouco disso. E a minha família me apoia muito, porque eu dedico muitas horas do meu dia ao estudo, à leitura, ao planejamento, ao desenvolvimento das atividades a que eu me proponho. E mesmo nas atividades, aspas, mais corriqueiras, como por exemplo, né, você sabe, eu sou funcionário público do Estado, trabalho com ensino médio num CIEP aqui em Seropédica. Você, a Gilda, já tiveram lá no meu CIEP, inclusive, no festival de poesia que eu realizei. De vez em quando, né, eu levava um colega, um amigo, ou um profissional, enfim, para falar para as minhas turmas, para falar, para participar de algum projeto, enfim. Eu gosto de estar entre os meus amigos, as pessoas que admiro. Mas isso toma muitas horas do meu dia. Mas a minha família compreende que isso é importante para mim e eu particularmente entendo que eu estou fazendo alguma coisa para que em algum momento possa surgir um resultado, né? Então, o Primitivo Paz, ele dizia para mim o seguinte, né, que foi um poeta, um grande amigo, ele dizia, olha, o sujeito é engenheiro, ele constrói um prédio, mas ele não faz um poema. Então, se um professor consegue fazer com que um aluno escreva um poema, é muito mais importante do que construir um prédio. Então, eu penso muito nisso. Eu penso muito nessa responsabilidade de ler um texto em sala de aula, de conversar com o meu aluno. Eu penso muito... o professor Marco está convidado, professor Marco. Já fica o convite, assim que passar a pandemia, para a gente fazer um evento na minha escola. Já está mais que convidado. Vai ser uma honra, um grande privilégio. Enfim, então eu penso muito nisso, Cícero. Então, mesmo essas atividades corriqueiras, como, por exemplo, elaborar um plano de aula. Eu sei que muitos colegas reaproveitam os planos de aula, mas eu tenho aquela primeira semana, aquela segunda semana com a turma, para sentir as turmas como estão, aí eu elaboro um plano para aquelas turmas, aí eu elaboro um projeto para aquele período, a mesma coisa na faculdade, né? A cada semestre, a cada ano, eu tento elaborar ao menos um projeto. Então, é uma publicação, é uma antologia. No semestre passado, a gente fez uma revista lá no UFRJ, em homenagem ao centenário de Paulo Freire. Né? Agora a gente já vai falar sobre os 100 anos do modernismo. Né? Então, a gente está com várias frentes de trabalho abertas. O Aderaldo está lembrando o poema que eu dizia na sala de aula, né? Eu quero a glória. É verdade. Eu ainda digo esse poema. Enfim, então, isso toma muito tempo, mas a minha família é muito amorosa e compreensiva e entende. E também eu espero, em algum momento, ter uma certa tranquilidade para poder fazer menos coisas, né? Então, fazer menos coisas ao mesmo tempo, é o que eu quero dizer. Então, eu fiz 52 lives. Né? O momento em que a live vai ao ar é o momento, talvez, da fruição do trabalho, porque a produção, a elaboração, a articulação junto aos convidados, enfim, isso acaba tomando mais trabalho. Você tem que ter muita sensibilidade. Você manda uma mensagem, a pessoa está trabalhando, está ocupada, a pessoa vai dispor de um tempo na agenda para vir conversar, para responder aquela pré-pauta. Então, isso toma muito trabalho, tem que ter muito cuidado. É um trabalho de ourivesaria, porque você está pedindo ao outro que ele dê testemunho do seu tempo, do seu talento, da sua forma de ver o mundo, isso tudo numa live ao vivo, sem corte, sem edição, durante 1 hora e meia. E quando eu, estimulado por você, desenvolvi o projeto, eu esperava fazer alguns episódios, talvez 4 episódios no mês, 4 episódios no outro, mas a repercussão foi tão positiva, né? As pessoas foram tão carinhosas, que aí o projeto virou algo, né, que está no Spotify, está com site, está no YouTube, está em várias plataformas. Então isso toma tempo, isso requer muita concentração, alguma habilidade interpessoal, né, que aí eu vou tentando construir, mas as pessoas que vieram com muito carinho, né, doaram seu tempo, seu talento, as suas histórias e criaram um painel incrível de experiências de vida, de histórias emocionantes.
Então, e eu só pude fazer isso graças ao apoio dos meus amigos e da minha família, certamente. Falei Erivelto, muito, eu né? acho que nós já passamos, inclusive, da hora, pessoal. É, é. Se não sei nem se temos tempo para as considerações finais. Vamos tentar, vamos tentar. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, professor Erivelto Reis. Hoje não vai dar para brincar com a troca de nomes, nem falar como eles Eu trocam o seu adoro, nome, Erivelto, rapaz. Erivolte. Hoje a gente não Trocam o tem tempo tempo. todo. Aí, ó, já está aqui, ó. Aí, certo, né? Estão brincando. Janice, boa noite. Ah, tanta gente que está chegando, tanta gente que está acompanhando. Eu só tenho a agradecer a você, Cícero, né, por ter se proposto a me oferecer essa oportunidade, a Lucy que deu ideias, mais uma vez, aos amigos e amigas que participaram, né, dos episódios, as pessoas que acompanharam através de um comentário no chat, às vezes até mesmo, né, de um coraçãozinho, né, de um cumprimento. Foi. É, Caiu aqui, a gente isso continua. aqui. A gente... Você está me vendo? Me estão vendo? Eu estou te ouvindo. Você Ah, travou caiu. para mim, mas eu estava aqui todo Não, serelepe enfim. dando tchau pro pessoal. Deixa eu agradecer, então, a você, as pessoas que estão acompanhando. Falar que esse foi um projeto que me deu muito orgulho de ter, né, idealizado. Foi importante demais ter conversado com as pessoas. A gente viveu e vive, né, sob muitos aspectos muito difíceis. A gente teve, né, milhares de brasileiros mortos, né, durante a pandemia, milhões de desempregados. O Brasil precisa se recuperar sob muitos aspectos, né, mas, sobretudo, em relação à educação. E quando eu tive a oportunidade de conversar sobre educação e sobre arte com tantas pessoas diferentes, com tantas pessoas que atuam em tantos segmentos, cada um trouxe aqui a sua experiência de vida, a sua visão de mundo, isso para mim foi muito afetuoso, isso para mim foi uma contribuição inestimável para a minha formação e para a gente quebrar, né, esse isolamento, ainda que virtualmente. Então, essas pessoas que participaram contribuíram para um painel muito interessante desse período da vida brasileira, da educação brasileira, com as suas histórias de vida, com seus depoimentos. Eu sou muito grato e quero muito agradecer a você, Cícero, por essa oportunidade. Quero lembrar ainda, se você me permitir, né, a memória do poeta Primitivo Paz, né, eu mencionei ainda há pouco. Ele foi uma das pessoas, né, que me incentivou, que me apoiou, e eu nunca vou esquecer, né? Às vezes a gente fica um pouco distante de algumas pessoas por conta de trabalho, por conta de outras ocupações, mas eu sempre me lembro muito dessas pessoas que foram tão gentis, tão afetuosas, tão carinhosas, e que me ajudaram a seguir a minha trajetória. E o que eu espero é que as pessoas tenham um fim de ano, né, com saúde, em paz, né, e que 2022 possa trazer as melhores coisas que cada uma possam desejar para a sua vida, para a sua trajetória.
aqueles que acreditam numa energia, num Deus, enfim, aquilo que as pessoas acreditem, aquilo que elas esperem de melhor para si, para os seus familiares, que possa se concretizar. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Muito obrigado. Que assim seja. Bem, gente. Tchau. Obrigado, Meu gente. papel de Tchau, tchau. entrevistador acabou. Foi excelente, adorei. Beijo, tchau, Tô gente. livre. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, gente. Até mais.